Num mundo onde todos te dizem para agir rápido, parar para pensar tornou-se um dos atos mais estratégicos que existem. Este é o Mano a Mano, um podcast sobre negócios, branding, marketing, sem rodeios. Aqui tu não vais encontrar fórmulas mágicas nem verdades absolutas. Vais encontrar pensamento, contexto e decisões explicadas. Eu sou a Mariana Mano e este podcast existe porque eu acredito que os negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de estratégia e clareza naquilo que estão a fazer. Provavelmente tu já te apercebeste disto, mas o empreendedor de hoje é um empreendedor que parece que tem de viver em modo execução. Há cada vez mais, pelo menos no mundo do empreendedorismo e no círculo de pessoas de quem me rodeio, esta pressão para executar, fazer mais rápido, com mais vontade, melhor, à semelhança daquela energia de fim/início de ano em que parece que temos de executar tudo para ontem. Parece que tudo é tarefa, tudo é ação, tudo é urgência. E esta cultura da execução deixa completamente de lado aquilo que é o espaço que nós precisamos para pensar. No fundo, nós andamos todos a trabalhar muito e a pensar pouco. E eu percebo que há muitos negócios que exigem este ritmo, muitas vezes porque chegam mais clientes do que aqueles que contávamos, ou porque falha alguém, ou porque... Tudo bem, eu compreendo perfeitamente. Isto já me aconteceu, isto acontece a meus clientes, acontece aos meus alunos. Mas é muito importante termos consciência do que isto nos está a tirar. E quando nós deixamos que aconteça muito isto de executar e não pensar, vai desaparecer aquilo que de mais importante temos de ter num negócio, que é a sua clareza. E quando nós deixamos de parar para pensar no nosso negócio, perdemos tanta coisa importante, perdemos tantas reflexões importantes, quer seja sobre a clareza que estamos a entregar, quer seja sobre a experiência que os nossos clientes estão a ter. Porque é sempre uma tarefa a seguir à próxima e acabamos por não ter qualquer tempo para perceber o que funcionou, o que não funcionou, o que temos a aprender com isto. E é aqui que eu te trago uma ideia que talvez tu já a saibas, mas eu estou aqui para reforçar, que é: pensar faz parte do teu trabalho, faz parte do teu negócio. Enquanto criadora do teu negócio, criador do teu negócio, pensar faz parte dele. E é necessário tempo para isso. E pensar não só é importante, como é muito estratégico. Isto porque, e falo sendo que é algo que é todo o meu negócio, que é a estratégia de comunicação e marketing, que é a estratégia de branding. Mas nós não podemos achar que estratégia é só quando falamos de frameworks e métodos. A parte estratégica não está só nas ferramentas e nos cursos. A estratégia também reside muito nas observações que fazemos, nas experiências que temos, nas reflexões que podemos tirar de tudo isto. E, obviamente, isto só acontece quando existe espaço mental. E a ideia aqui não é que tu faças isto como uma pausa do teu trabalho, porque pensar faz parte do teu trabalho, ok? Por exemplo, há uma coisa que eu tenho implementado e que acho que não é assim tão difícil de fazer. É fazer quase um tipo de journaling do teu negócio. O journaling é... Eu nem sei explicar o que é journaling, mas journaling para a vida pessoal acaba por ser muito um momento do teu dia que tu paras para refletir, escrever sobre o que sentiste, ou sobre o que estás a sentir, ou sobre como é que vai ser o dia. Muitas reflexões pessoais para te desenvolveres. E eu gosto deste conceito também aplicado ao negócio. Tu tirares um momento, ou no início do dia para refletir sobre o anterior, ou no fim do dia para refletir sobre o dia que acabou de passar, para pensares sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, e isto não precisam de ser 2 horas. Precisa de ser um momento de reflexão que já vai fazer a diferença. E este espaço de reflexão, muitas vezes vemos, e eu gosto muito da ideia de escrever, ele não tem de acontecer necessariamente numa secretária. Vou explicar-te.
Se nós nos forçarmos a pensar, nem sempre vão surgir as melhores ideias. E se há coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, tem sido ir caminhar. Isto porque o tipo de desporto que eu faço tem vindo a mudar um bocadinho, então agora tenho tentado incluir mais caminhadas. E eu vou fazê-las realmente com objetivo de saúde. O que acaba por acontecer é, ao ouvir um podcast ou ao ouvir algum tipo de música, acabo por me deixar levar nos meus pensamentos, porque estou ali durante uma hora com um foco no caminhar, com um foco no caminho e não com um foco estratégico no negócio, e que ao deixar estes pensamentos fluir, eu vou conseguir, e acontece por tantas vezes, ter ideias fantásticas, quer seja para mim, conclusões que eu tiro do meu negócio ou de algum conteúdo, mesmo para algum cliente, mesmo para algum aluno, alguma ideia que surgiu. Isto acontece porque me dei tempo que realmente consigo utilizar a proveito do meu negócio e a meu proveito, porque no fundo eu também tiro esse proveito, porque fui caminhar. E o mesmo acontece muitas vezes quando estou a conduzir. E tanto a conduzir como a caminhar, se há coisa que eu faço e que eu adoro é mandar áudios para mim própria. Pá, não é porque eu acho a minha voz a mais bonita do mundo, claro que não. Mas a facilidade com que dá para mandarmos áudios a nós, WhatsApp, incrível esta possibilidade. A maneira como conseguimos acumular pensamentos, porque muitas vezes ao falar, se fores como eu, vais conseguir explicar-te muito melhor. E eu acabo por hoje, na minha conversa comigo mesma no WhatsApp, ter um montão de ideias e de conclusões muito interessantes que a qualquer momento eu consigo ir lá pegar, tornar aquilo em ideias mais concretas, no momento, às vezes mais no fim do dia, quando eu quero organizar tudo. E não deixei escapar conclusões importantes sobre o meu trabalho. Porque muitas vezes é importante nós também darmos tempo para algumas ideias maturarem, para algum feedback que recebermos realmente fazer algum efeito em nós percebermos o que é que podemos fazer com ele, por exemplo. Há algumas coisas que me dizem que eu nem sempre consigo processar logo, porque quero e gosto de refletir sobre o que isso me faz sentir, sobre como é que eu poderia mudar, se faria sentido mudar, se não faria. Isto não é uma linha de pensamento que tu vais ter imediatamente. Até pode acontecer, mas no meu caso não acontece e no caso de tantas pessoas com quem falo, não acontece. Então é muito importante também darmos tempo para processar a informação. Como é que processamos a informação? A dar-nos tempo para pensar sobre ela. Para também nos distrairmos, sabendo que essa distração vai ativar os pontos da nossa cabeça que são precisos ativar. E isto só acontece porque te permitiste e puseste como prioridade o pensar no teu negócio. Pensar estrategicamente. Porque pensar é estratégico, volto a dizer. Explicar-te que tu consegues ter momentos produtivos para o teu negócio não estando efetivamente à tua secretária a trabalhar. E também não estando num momento em que tenhas de estar imensamente presente na tua vida pessoal. Se calhar num jantar de família não vais estar preocupado em pensar no teu negócio e a pensar em ideias. That's not the point. Mas permitir-te ter momentos, não digo de tédio, que até era a palavra que estava na minha cabeça, mas não de tédio, mas momentos teus, em que tu permites que a tua cabeça consiga deixar rolar pensamentos. No fundo, é um bocadinho isto que eu te quero trazer. E mesmo momentos a meio do dia, por exemplo, a mim, por já ter percebido como é que o meu corpo e a minha cabeça funcionam da melhor maneira, eu sei que a partir das 2 da tarde a minha produtividade fica um pouco mais difícil. É normal porque eu adoro acordar e começar a trabalhar bem cedo. Então o que é que eu consigo fazer e me sabe tão bem? É depois de almoçar, sento-me aqui, deito-me aqui um bocadinho, olhar para o sol, principalmente se tiver bom tempo, que agora temos de aproveitar, e fico só a olhar para o nada, a pensar no nada e que naturalmente, e pessoalmente sendo mulher que esta cabeça não para, as ideias vão surgindo. Algum tipo de problema que eu tinha ali no meu caderno vai começando a ficar resolvido. Porque também me estou a dar espaço para isso. E este espaço faz parte do trabalho. Ele é essencial. E não só para ter ideias de negócio, estes momentos são importantes. Isto também nos vai permitir ganhar muito mais consciência daquilo que estamos a fazer e a construir.
vai-nos dar muito mais consciência de quem nós somos profissionalmente e quero muito falar-te disto. As empreendedoras e empreendedores, mas muito as mulheres culturalmente, têm esta tendência muito curiosa de acharem sempre menos do que aquilo que realmente é tudo o que estão a construir. Nós temos uma tendência fantástica para deitar abaixo tudo o que nós construímos. E isto acontece no ser humano em geral, sem sombra de dúvida, mas eu detecto muito isto nas minhas amigas e alunas e clientes mulheres. E obviamente a nossa cultura também nos levou um bocadinho a isto. Mas é uma loucura! Como nós passamos todo o tempo focados no próximo objetivo, no próximo problema, na próxima resolução, cria-se o fenómeno de não ter o mínimo tempo sequer para refletir sobre aquilo que já conseguimos alcançar e construir e executar e fazer. Fica muito fácil olhar para o negócio de outras pessoas e ver negócios perfeitamente organizados, perfeitamente lucrativos, a comunicar de uma maneira fantástica, sem nunca pormos realmente em cima da mesa tudo aquilo que é o impacto que estamos a construir. Porque não olhamos para os nossos feedbacks, porque se calhar também não paramos para os apontar ou para tirar prints, porque não olhamos para as nossas conquistas, porque se calhar ainda nunca parámos para as escrever, porque não olhamos para os nossos casos de sucesso, porque se calhar nunca parámos para os documentar. E não digo isto de publicar tudo, digo também para nós. Se há coisa que estou a tentar cada vez mais implementar no meu negócio é, naquele momento de journaling, em que refletimos sobre o que aconteceu, inserir lá também uma pequena ou grande conquista do dia. Porque neste dia eu entreguei o orçamento que disse a mim próprio que ia fazer. Ou porque neste dia consegui fechar a minha próxima palestra do ano. Ou porque neste dia consegui fazer 10 vendas. Ou porque neste dia, apesar de estar doente, consegui acabar de escrever aquele episódio que queria tanto acabar. Ou porque neste dia tive 2 boas ideias para um conteúdo. Qualquer conquista, sendo consciente, nos vai fazer sentir melhor connosco. Vai aumentar a nossa autoestima profissional, que é tão importante. Porque se nós não temos consciência de tudo o que estamos a alcançar, como é que vamos valorizar as próximas conquistas? Não valorizamos, não é? E por isso... E talvez seja por isto que há aqui tantas empreendedoras frustradas, chateadas, a querer desistir de tudo o que estão a construir. Porque veem outros negócios a ser tão maiores e tão melhores. E se calhar nem é tudo isso. É só falta de reflexão sobre o que elas próprias estão a construir. Elas, tu, eu... Digo-te isto porque é algo que eu também tinha muita dificuldade em fazer. Olhar para os resultados que consigo ter comigo, com as pessoas com quem eu trabalho. Parecia e parece muitas vezes que só o negócio dos outros é que é bom. E isto não é verdade. Isto nunca, em cenário nenhum, é a verdade. E estou-te só a dizer isto para que fique claro. Para que ouças estas palavras e que elas ecoem em ti. Porque é normal que as coisas boas que nós fazemos, todas elas não fiquem gravadas imediatamente na nossa cabeça. Por isso, é importante arranjar alternativas. Que alternativas são? Escrever. Ter uma tabela no Notion em que todos os dias eu vou lá pôr uma coisa boa que eu fiz. Ter uma nota no telemóvel em que todos os dias eu vou lá escrever uma coisa boa que aconteceu. E isto é um ótimo conselho, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Eu estou a falar da parte profissional, da autoestima profissional, mas faço aqui um ponto que é um conselho que já dei a vários amigos e que já fiz muito comigo, que é todos os dias olhar para algo bom que aconteceu. Todos os dias dar valor a algo bom que aconteceu. Quer seja porque estava sol e eu não precisei de usar 2 casacos, quer seja porque não apanhei trânsito, quer seja porque não me atrasei de manhã. Nós termos consciência das coisas boas para nós e para os nossos objetivos que fazemos todos os dias permitem-nos estar muito mais felizes e satisfeitos connosco. Mais uma vez, quero
do ponto de vista profissional, enquanto empreendedora que és, como do ponto de vista pessoal, enquanto pessoa que te sentes confiante e feliz, porque sabes as pequenas grandes coisas que estás a conquistar todos os dias. E agora, falando de toda esta importância de pensar e do quão estratégico é parar para pensar, como é que isto se relaciona com o marketing, que é a base de tudo o que eu aqui falo contigo? Quando há esta consciência de tudo aquilo que nós fizemos e fazemos, quando há toda esta consciência e momentos para pensar sobre o que estamos a desenvolver, nós vamos ganhar muito. Vamos conseguir comunicar muito melhor, porque pensamos sobre isso. Vamos conseguir ter exemplos mais concretos, quer seja dos resultados que o nosso cliente teve, quer seja das nossas conclusões sobre algo que estamos a fazer. Vamos também conseguir ter histórias verdadeiras. E aqui faço um parênteses. Eu tive mesmo há pouco tempo a pensar em conteúdos para mim, nos próximos conteúdos para mim, a explorá-los. E eu durante muito tempo tive muita dificuldade em pegar em pensamentos que às vezes tenho, em histórias que tenho e transformá-las em conteúdo. E perceber como elas poderiam acrescentar àquilo que é o meu posicionamento e tudo o que eu estou a construir online. E se eu não parasse para realmente refletir sobre isso, eu não teria nunca conseguido pegar nestas histórias e torná-las em algo bom e com potencial. E além de tudo isto, pensar também te vai dar muito mais segurança no posicionamento que tu estás a construir. Porque pensaste, tiraste conclusões e estás naturalmente mais confiante, mais segura. Porque muitas vezes esta insegurança, é uma opinião muito minha, na verdade, mas eu acho que esta insegurança sobre o nosso posicionamento vem realmente de nós termos medo de escarafunchar, de admitir para nós próprias coisas que já fizemos mal e o que é que fizemos mal e porquê é que fizemos mal e perguntar os porquês todos, porque vai nos obrigar a ir ao fundo. Mas é ao ir ao fundo que ganhamos toda esta consciência que é tão necessária para realmente evoluir. Porque se ficarmos sempre à superfície, tudo fica à superfície. A nossa comunicação, os nossos resultados, o nosso negócio, tudo. E se for isso que tu queres, tudo certo. Mas eu acredito em profundidade, em sustentabilidade, em longo prazo. E isso para mim só é possível quando vamos ao fundo, obviamente. Perceber aquilo que poderão ser crenças nossas. Perceber e pôr em causa ao ponto de entender que talvez eu esteja só a limitar-me a mim própria. E claro que aqui também há muito trabalho de terapia, sem dúvida, mas há muito trabalho que nós também conseguimos fazer sozinhos, se pararmos para pensar, com muito carinho. Não é a dizer que somos horríveis, porque isso não te vai ajudar em nada. Mas pensar no nosso negócio com carinho vai permitir-nos ir mais longe. Digo-te isto porque é isto que eu vivo todos os dias. E é por tudo isto que reservar tempo para pensar é tão importante. Num mundo onde tudo nos pede velocidade, parar eu entendo que possa parecer uma perda de tempo, mas realmente é exatamente o oposto. Eu quero que saias daqui a perceber que reservar tempo para pensar não é um luxo. É uma necessidade estratégica. É o que te vai fazer e permitir chegar mais longe com mais confiança e segurança. E se este episódio te ajudou a pensar melhor de alguma forma, então ele já cumpriu o seu propósito. Acredito mesmo que ser estratégico não é fazer mais, mas sim fazer melhor. E o mano a mano existe exatamente para isto. Organizar ideias, pensar. Existe para ajudar-te a tomar decisões com mais consciência e confiança. E eu espero encontrar-te aqui no próximo episódio. E não te esqueças, o teu negócio merece pensamento.